que é o que importa, e a primeira comunicação vai ser feita pela Sra. Professora Doutora Juíza Conselheira do Tribunal Constitucional, Clara Souto Maior. A Sra. Professora Clara Souto Maior foi professora da Escola de Direito da Universidade Católica do Porto, é doutorada em Direito Civil, é juiz conselheira do Supremo Tribunal de Justiça e, neste momento, é juíza conselheira do Tribunal Constitucional. Tem, do ponto de vista do direito da família, uma obra longa e de qualidade publicada desde há muitos anos, apesar da sua juventude. Particularmente sobre esta matéria, tem tomado posições que são posições claras e que são, como é bom para o debate e para que os assuntos nos interessem, posições afirmativas. E é certamente, mais uma vez, isso que aqui vamos ouvir. Eu passava a palavra à Sra. Professora Clara Souto Maior, que nos vai falar sobre a alienação parental como estratégia defensiva de agressores sexuais de crianças. Por favor. Obrigado, o microfone. Tá. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço o convite que foi feito pelo Sr. Dr. Paulo Guerra e pela Sra. Doutora Maria Perquilhas e pelo Sr. Dr. Edgar para estar aqui hoje presente. E venho aqui para falar para os meus colegas magistrados e magistradas e para os advogados e advogadas ou pessoas de outras profissões que tenham interesse nesta matéria. E cumprimento, então, com muita amizade. E vou falar da alienação parental como estratégia de defesa de agressores sexuais de crianças. Eu escolhi este enfoque da articulação entre os crimes de abuso sexual de crianças e o conceito de alienação parental, porque de todas as facetas deste conceito me parece o mais perigoso para as crianças e o mais perigoso também para quem trabalha nesta área. Vou começar com o testemunho de uma criança que foi vítima de abuso sexual. Em primeiro lugar, é sempre preciso reafirmar que o abuso sexual de crianças existe. É preciso também afirmar que o abuso sexual de crianças atinge uma percentagem muito elevada da população. E também que é um fenómeno muito mais frequente do que aquilo que nós pensamos. Isto são premissas que parecem óbvias, mas que, infelizmente, dada a gravidade do crime e a tendência para nós, sociedade, acreditarmos no mundo que é justo, não queremos ver esta realidade sórdida. E, portanto, qualquer teoria que nos seja proposta, que venha dizer que isto afinal não aconteceu, no fundo dá-nos força para não termos que enfrentar que esta realidade existe. Que os abusadores de crianças não são os velhos alcoólicos ou drogados. Os abusadores de crianças são indivíduos de qualquer classe social, de qualquer idade, de qualquer profissão, de qualquer religião, de aparência completamente insuspeita. Isto é tão assustador que nós preferimos não ver. Eu vou começar então por esta frase de uma menina que diz isto. Foi a psicóloga que a acompanhava, que me forneceu. Ela hoje terá porventura já há 20 e tal anos. Se todas as vidas passam, por que é que esta também não pode passar? Sinto que assassinaram a minha alma e roubaram a minha infância. O abuso sexual de crianças é um crime que, sobretudo quando praticado no meio intrafamiliar, provoca nas crianças uma sensação de morte, explícita nestas palavras. Podemos, em certo sentido, dizer que uma parte daquela criança morre. Nascerão outras partes daquela pessoa que serão maravilhosas, mas há algo naquela infância que lhe foi roubada. Isto não é uma opinião, é uma constatação que a investigação científica demonstra. As crianças vítimas de abuso sexual sofrem de stress pós-traumático.
ou seja, no seu cérebro e ao longo de toda a sua vida, ciclicamente, mesmo na vida adulta, revivem o trauma do abuso. E sofrem de todos estes danos que estão aqui expostos e de muitos mais que não cabem aqui, mas convém afirmar que estes danos são sempre muito mais graves quando o crime ocorre no meio familiar e especificamente quando o abusador é o pai. Também não nego que há mães que abusam de crianças e que merecem exatamente a mesma pena do que os homens que abusam. Mas vamos já ver a população que está aqui envolvida, quanto ao género e quanto à idade, etc. Quando os crimes de abuso sexual ocorrem na família, independentemente de o ato praticado ser daqueles mais violentos que a lei pune mais, como atos de penetração, há sempre o dano da traição, que é brutal. É um dano psicológico, estes danos não são físicos. Recordo as palavras também de um menino de 8 anos que foi abusado pelo tio e que dizia: eu sei-te falar do que me fizeram no corpo, mas não te sei falar do que me fizeram na alma. Portanto, tudo aquilo que as crianças sofrem quando são vítimas deste crime hediondo não vem só nos relatórios de medicina legal, não vem só nos danos físicos que são descritos, vem sobretudo nos danos psíquicos, e esses ocorrem independentemente do ato sexual praticado ser um ato de penetração ou ser outro tipo de atos que não deixam qualquer marca no corpo da criança. Trago-vos também aqui um caso que foi publicitado na comunicação social de uma jovem de 20 anos que na Holanda pediu a eutanásia. Ela tinha sido violada entre os 5 e os 15 anos de idade. Os médicos analisaram o pedido. Eu não estou aqui a defender a eutanásia, estou só a explicar que a dimensão dos danos e o caráter, por vezes, irreversível destes danos nas pessoas que são vítimas. Uma jovem que foi vítima de abusos sexuais entre os 5 e os 15 anos, porque a maior parte destes abusos intrafamiliares são continuados, pediu para morrer e os médicos chegaram à conclusão que ela tinha esse direito, porque entenderam que ela não iria conseguir recuperar do stress pós-traumático. Ou seja, em algumas situações, este dano é irreversível e torna a vida insuportável. Claro que eu defendo que as sociedades devem dar todo o apoio a estas pessoas e que devem dar também todo o amor a estas pessoas e que, por esta via, nós conseguimos ajudá-las. Mas se as sociedades não acreditam nelas, se as sociedades desvalorizam o que elas sentem, elas vão pedir a morte. Há muitos mitos sobre o abuso sexual que é importante desfazer. Em primeiro lugar, que é um fenómeno raro e patológico, que raramente acontece, e os poucos casos que acontecem, há punição. Na verdade, as cifras negras nestes crimes são altíssimas. Pensa-se que só 10% da criminalidade efetivamente verificada é que é registada. Por outro lado, há uma tendência, por exemplo, quando o abuso é praticado pelo pai, para culpar a mãe e a criança, dizer a mãe é que não tomou conta da criança, a criança é que não denunciou e permitiu que isto se prolongasse. Por outro lado, há a crença também de que não provoca danos, de que a criança vai ultrapassar, sobretudo porque os abusos intrafamiliares normalmente não deixam marcas físicas e corporais no corpo da criança, nem vestígios biológicos. E, portanto, há a crença que tudo aquilo que é apenas manipular o corpo da criança e os seus órgãos genitais, ou exibir pornografia e masturbação, que não provoca danos relevantes à criança, que isso é uma histeria nossa de quem reprova o crime e de quem está a defender as crianças. Por outro lado, há a crença também que a maior parte destas alegações são falsas, sobretudo quando ocorrem nos processos de divórcio. E como esta crença não tem base científica, eu quero alertar todos os meus colegas que têm responsabilidades nas decisões destes casos, que estejam muito atentos ao testemunho da criança nestas situações e que não embarquem em teorias que necessariamente vão insensibilizar e contribuir para a desvalorização destas alegações. Porque o perigo que está aqui em causa
é muito maior do que o perigo de perder um pai ou de perder uma mãe. O abuso sexual de crianças é, na verdade, um fenómeno epidémico na sociedade. E estão a aumentar as queixas. O fenómeno foi sempre do silêncio. O abuso sexual de crianças só é crime desde 1995. Antes de 95 havia crimes de violação, que tinham também as crianças como vítimas, mas discutia-se muito se o ato praticado, quando não fosse a penetração completa vaginal, se era ou não crime de violação. E, portanto, na maior parte dos casos, quando a criança era a vítima, íamos para um crime de atentado ao pudor. E atentado ao pudor considerava-se sem violência, porque não havia violência física contra uma criança pequenina que é abusada pelo seu pai, pelo seu tio ou por um professor, portanto, por alguém da sua confiança. Não há violência física que fique visível. E, portanto, era atentado ao pudor sem violência, punido com uma pena até 3 anos, como um furto simples, como quando nós vamos a passar na rua e nos tiram a carteira. E estamos a assistir em todas as sociedades atualmente a um fenómeno que os norte-americanos designam por backlash, a tentativa de desacreditar as vítimas, criando todas as teorias possíveis e imaginárias para convencer os profissionais que estas queixas não são verdadeiras. Porque quando havia muito poucas queixas, quando a sociedade não estava sensibilizada, quando não havia sequer lei penal para proteger as crianças, não havia necessidade destas teorias existirem. Os abusadores estavam perfeitamente à vontade para o fazer na completa impunidade. Mas mesmo assim já se dizia, quando aparecia uma menina grávida do pai, a defesa do pai era sempre: foi a mãe que a manipulou, ela está a mentir. A mãe é maluca, é doente. Inquéritos feitos a pessoas adultas, porque é muito difícil ter dados das próprias crianças. Entrevistar crianças levanta problemas éticos nestas matérias. Por outro lado, sabe-se que a maior parte das crianças nem sequer denuncia os crimes e, portanto, fica tudo no silêncio. Como é que nós vamos saber quantas crianças é que estão a ser abusadas neste momento? Eu vou já mostrar-vos estudos do Conselho da Europa que indicam que é 1 em cada 5. Mas, para já, vamos também ver estes dados, que são de Inglaterra. 1 em cada 4 crianças do sexo feminino é vítima de abuso sexual, 1 em cada 7 do sexo masculino. E a maior parte destes abusos são intrafamiliares. E eu não quero entrar numa guerra de números. A mim tanto me faz que seja 1 em cada 4, 1 em cada 5, 1 em cada 2, 1 em cada 10, 1 em cada 20. É um fenómeno que existe. É muito mais frequente do que aquilo que nós possamos imaginar e causa danos gravíssimos às crianças. Foram feitos inquéritos a pessoas adultas em vários contextos, em vários países, e o que se detecta é que os valores de adultos que relatam ter sido sexualmente abusados na infância oscilam entre 15% a 30% dos inquiridos. O Conselho da Europa aponta este número, 1 em cada 5. E diz que este número está subavaliado. Provavelmente são mais porque a maior parte dos estudos que chegam a estas conclusões baseia-se em entrevistas a adultos que relatam as situações de abuso sexual com contacto físico. Ora, nós hoje temos todas as situações de abuso sexual na internet que não envolvem qualquer contacto físico. O aliciamento para atos sexuais com crianças, a exposição à pornografia, também está aqui contabilizada, mas com muito pouca dimensão, porque as pessoas que relatam os abusos relatam sobretudo abusos físicos. A violência sexual continua a não ser reportada. Os profissionais que trabalham com as crianças e que por vezes se apercebem destas situações não têm linhas de orientação, nem instrumentos muitas vezes para denunciarem os crimes, não sabem como fazê-lo. Por outro lado, as próprias crianças, e aqui é que está o principal problema, e há estudos da União Europeia e diretivas que constatam também esta situação, as crianças por vezes são muito pequeninas, são incapazes de expressão. Os abusadores de crianças começam a abusar bebés. Há mulheres que relatam estas situações e estão registadas também. Há crianças com deficiências, que também são um grupo particularmente vulnerável aos abusos e que não sabem relatá-los. E há crianças que estão
mente traumatizadas e que não têm força para falar, não conseguem. É indizível este sofrimento. Mesmo um adulto que foi abusado na infância tem muita dificuldade, mesmo a pessoas da sua extrema confiança e mesmo num ambiente altamente caloroso, em contar que foi vítima de abuso sexual. De maneira que a criminalidade registada é apenas uma ponta do iceberg nestas situações. Apresento-vos aqui um gráfico dos casos acompanhados pela APAV, de 2013 e 2014, relativo ao número de infrações registadas pela polícia. Em relação às características desta população, as crianças vítimas de crimes sexuais apoiadas pela APAV, 79% são do sexo feminino, e isto em 2013, 2015 e em 2016, 83% são do sexo feminino. Quanto ao perfil do agressor sexual, indicam que 93% são do sexo masculino. Na verdade, todos os estudos relativos ao abuso sexual de crianças indicam que, não obstante, evidentemente, que há mulheres que têm tendências pedófilas e que abusam de crianças, que a maior parte dos abusadores são do sexo feminino. Isso é o elemento que os caracteriza, porque há abusadores sexuais em todas as profissões, em todas as religiões, em todas as idades, e não se consegue estabelecer qualquer relação entre profissão e abuso, entre religião e abuso, entre idade e abuso, porque há até adolescentes que abusam de crianças mais pequeninas, e há homens idosos, que as pessoas têm a ideia que um homem idoso já não tem tendência para ter relações sexuais com ninguém, muito menos para abusar, efetivamente abusam também de crianças. Há muitos relatos de casos. Portanto, o único elemento que realmente permite identificar este grupo, ou a maioria do grupo, é o sexo masculino. E também se sabe, dizem os especialistas, que a maior parte destes indivíduos não apresenta qualquer doença. E, portanto, as razões deste comportamento são razões culturais, ligadas à maneira como a sociedade tem construído a sexualidade e, sobretudo, a sexualidade masculina. Portanto, a nível da prevenção e da educação, é neste aspecto que temos que investir. Na maneira como a sociedade pensa a sexualidade masculina e como atribui elogios, por exemplo, à sexualidade predatória, considerando-a objeto de elogio e de glória. Isto é um dos aspectos. E também o outro aspecto é a forma como nas sociedades, em termos históricos, se faz a iniciação sexual dos homens, eliminando a emotividade da sexualidade. Isto pode também contribuir para o comportamento sexualmente abusivo. Por outro lado, os indivíduos que abusam de crianças têm uma sexualidade também muito formatada, por exemplo, pela pornografia. E a ideia é a hierarquização das relações é erótica. O domínio sobre o outro é erótico. Toda a gente conhece estes símbolos da pornografia. Portanto, o extremo, então, do erotismo é abusar dos inocentes, das crianças. A APAV apresenta-nos também estes dados sobre a relação da vítima com o autor ou a autora do crime. E verifica-se que o grupo que é aqui mais nesta relação é pai, filho ou filha. Portanto, nós estamos habituados a ouvir nas televisões, foi o professor que abusou da criança, foi o diretor dos escoteiros, foi o enfermeiro, foi o médico, foi o vizinho, mas a verdade é que o grupo de homens que abusa mais das crianças são os próprios pais, o que também tem razões culturais e históricas profundíssimas no nosso subconsciente coletivo. Vamos, por exemplo, recordar o direito do pater familias, de vida ou de morte sobre os seus filhos, o direito de propriedade sobre os filhos. E, portanto, este direito, esta discricionariedade não desapareceu da nossa cultura e das nossas mentalidades. E nos indivíduos que têm as chamadas parafilias, ou que mesmo não tendo, entendem que têm a liberdade de satisfazer os seus instintos sexuais de qualquer maneira,
e seja com quem for, sem qualquer limite, sem qualquer regra, sem qualquer lei, as crianças são também um alvo fácil, ou seja, há muitos abusos e a maior parte nem sequer são cometidos por pedófilos. São os chamados abusos sexuais oportunísticos e que ocorrem também, sobretudo, no seio da família. Portanto, está aqui o registro, então, da relação entre o autor e vítima e, em cerca de 67% dos casos, estes crimes são praticados em contexto intrafamiliar. Também, quanto ao tipo de vitimação, vejam, em azul, é a criminalidade continuada, que se prolonga no tempo. As vítimas de abuso sexual continuado têm sequelas psicológicas e danos semelhantes às vítimas dos campos de concentração, às vítimas de tortura e aos veteranos da guerra. E vamos ver então também dados da APAV, por exemplo, declarações para memória futura. Em 30% dos casos que a APAV estava a apoiar, não se tinha feito a declaração para memória futura. Ora, a lei obriga a que sempre que uma criança é vítima de um crime contra a liberdade ou autodeterminação sexual, seja feita a declaração para memória futura e o mais depressa possível. Ora, há tantas crianças que estão há 1 ano ou mais à espera. Entretanto crescem, entretanto pode-se perder a genuidade do testemunho. E depois o juiz vai dizer que o testemunho da criança foi contaminado pela avó, pela tia, pela técnica das comissões e que já não é espontâneo. E vão absolver. Portanto, todo o sistema não está. Eu sei que tem havido melhorias do sistema, tenho tido também essa informação em alguns pontos do país. Mas o sistema também negligencia, porventura por falta de meios ou por falta de formação, negligencia também a precocidade com que estas situações devem ser conduzidas pelos tribunais. E aqui o papel do Ministério Público, como todos sabem, é fundamental. Quanto aos crimes registados, estes dados são do relatório também da APAV, que está a apoiar no primeiro semestre de 2016 já 107 casos de crimes sexuais contra crianças, e vejam sempre que o crime mais representado é o abuso sexual de crianças. O crime punido no artigo 171 do Código Penal, atos sexuais de penetração ou atos sexuais de relevo sobre a criança. Relativamente ao número de detidos, estes dados são do relatório anual da Administração Interna de 2016. Também o crime que tem mais, portanto, que é mais denunciado é o crime de abuso sexual de crianças. Isto todos os crimes sexuais contra crianças. A seguir o crime de violação e depois de pornografia de menores. Quanto aos inquéritos iniciados, vê-se também que a maior parte dos inquéritos são por abuso sexual de crianças. Também relativamente ao sexo das vítimas e dos agressores, mantém-se a mesma tendência já verificada no relatório da APAV. A incidência de arguidos masculinos é de 95,7% e de vítimas do sexo, de vítimas do sexo feminino, 81,3%. Quanto ao tipo de relação entre autor e vítima, registra-se também que é no caso dos familiares que ocorre a maior parte também dos crimes sexuais contra crianças. Relativamente à situação dos divórcios e das regulações das responsabilidades parentais, a minha preocupação é esta. Os defensores do conceito de alienação parental têm afirmado, e está escrito em numerosas publicações, não só cá, mas no estrangeiro, que 40% ou 50% ou 70% ou até 90% das acusações em processos de divórcio são falsas. Isto permite confundir os profissionais, que quando vão, por exemplo, fazer cursos de mediação familiar, é-lhes fornecida esta informação como se fosse científica. Isto é muito grave, porque insensibiliza as pessoas e, no fundo, dá-lhes aquilo que elas querem ouvir. Não, o pai não abusou, e ficam mais tranquilas, porque isto é tão sórdido que não queremos acreditar. E, portanto, há um estudo feito nos Estados Unidos com 9.000 divórcios, que é o estudo com maior representatividade de casos, em que foram estudados os processos
Não foram entrevistadas as pessoas, foram estudados os processos. E o que se verificou foi que só 4 ou 8% das acusações é que foram consideradas falsas. Isto coincide com outros estudos feitos também, por exemplo, cá em Portugal já foram estudados os crimes sexuais, 100 casos de crimes sexuais pelo Instituto de Medicina Legal de Lisboa em 2009. E também se verificou que 5% das acusações o Ministério Público considerou-as falsas, mas não mais do que isto. Portanto, neste estudo concluiu-se, em primeiro lugar, não há nenhuma epidemia de acusações de abuso sexual em processos de divórcio e de guarda de crianças. Só em 2% dos processos de divórcio e em menos de 10% dos processos de guarda é que havia acusações de abuso. Por outro lado, em relação a estas questões, nós temos que ter a seguinte sensibilidade. Este crime é gravíssimo. As pessoas assustam-se imenso com esta possibilidade. Há mulheres que, quando se divorciam, elas não confiam nos ex-maridos, porque elas foram vítimas de violência sexual ou de violência doméstica. E estão em pânico que os maridos também possam abusar das filhas ou dos filhos. Isto tem que ser respeitado e não pode ser chamado alienação parental. Qualquer uma de nós, qualquer um de nós, se não confiasse na pessoa a quem entrega a criança, ao fim de semana, ou em guarda partilhada, ou nas férias, ficaria em pânico. E, portanto, há acusações que são feitas, podem não ter fundamento, podem ser o fruto de um excesso de proteção da criança, mas que são feitas de boa fé. E essa mãe não merece ser considerada, entre aspas, alienadora, porque é uma mãe que está preocupada com os filhos e que quer proteger os seus filhos. Por outro lado, também estes movimentos têm feito crer que se deduz da taxa de arquivamento que todas as restantes acusações são falsas, o que em última análise pode de facto levar então à conclusão que 40% das acusações são falsas. Porque foi feito um estudo também na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, com base nos relatórios de Medicina Legal e depois nos despachos do Ministério Público de Arquivamento, e concluiu-se que cerca de 60% daquele grupo de casos tinha havido taxa de arquivamento, mas que era um arquivamento por insuficiência de prova, e nunca se pode tirar a ilação de que estas taxas de arquivamento, como abusivamente e de forma irresponsável se pretende afirmar, correspondem a alegações falsas. Estão em causa crianças muito pequeninas, com 3, 4, 5 anos. O Ministério Público ou os profissionais podem não conseguir recolher um testemunho forte para levar a julgamento ou para fazer acusação. E, portanto, podem optar, na minha opinião mal, que eu penso que estes casos devem sempre ser levados a julgamento, mas podem optar por um arquivamento com base na falta de prova. Isto não permite concluir que não houve abuso e que a acusação é falsa, e vamos retirar a guarda à mãe e dar o prémio ao indivíduo acusado de abuso de ficar com a guarda do filho, que é o que defende estas correntes, seja síndrome de alienação parental, ou seja alienação parental, ou inventem outro nome se quiserem. O que interessa é a medida em si, que é completamente injustificada e que põe em perigo grave a criança. E nós não temos necessidade nenhuma de o fazer, porque a presunção de inocência no processo crime não nos impõe entregar a guarda ao presumido inocente. Também há muitos pais que são bons a quem não entregamos a guarda. Portanto, a guarda, quando não se opta pela guarda partilhada, e na maior parte dos casos tem sido assim, fica com o pai ou fica com a mãe. E há sempre um que até pode ser muito boa pessoa, que não tem a criança todos os dias na sua casa. Isto são as consequências do divórcio. O Estado admite o divórcio com toda a largueza. As pessoas, na sua liberdade de adultos, optam pelo divórcio. Depois as consequências podem não ser agradáveis. Há sentimentos de perda e de dor, mas faz parte da vida, porque a sociedade optou por ter o divórcio e por recorrer a ele em massa. Eu não estou a criticar isso, as pessoas têm esta liberdade, mas depois também têm que suportar as consequências e não podem querer que o Estado lhes resolva tudo, porque isso também seria uma intromissão excessiva na vida das famílias. Agora, havendo suspeitas de abuso sexual, ainda que haja um arquivamento por insuficiência de prova, ou um despacho de não pronúncia, ou uma absolvição por insuficiência de prova, é uma irresponsabilidade entregar a guarda a estes pais. Por outro lado, há processos em que aparecem pareceres de psicólogos indicados pela mãe, que fez a queixa de abuso sexual, e que relatam que a criança foi abusada, que espelhou no seu testemunho, no consultório, as emoções correspondentes ao abuso,
por vezes até profissionais de nome conhecido e de grande competência, que são completamente desvalorizados em tribunal porque foi a mãe que indicou. Como se fossem todos mentirosos. Como se a criança não tivesse direito a ter um pediatra, um psicólogo que a apoia, e esse psicólogo ou esse pediatra não pudesse ter voz só porque foi a mãe que o indicou. Mas eu também já vi processos em que, além dos pareceres, mas não se pode dizer que aqui a queixa é falsa, porque se não se impugnou o documento feito e o parecer feito ou o testemunho prestado pelo médico ou pelo psicólogo, não se pode dizer que é falso. Está no domínio da sua liberdade profissional e científica. E, portanto, não se pode dizer que esta acusação é falsa. Por outro lado, eu já vi processos, e também os há, em que o pai não é pronunciado, mas, não obstante, houve até técnicos do Instituto de Medicina Legal que também foram desacreditados, que relataram, eu já vi com estes olhos, que estão aqui, que relataram, a menina tem 5 anos, o seu relato é credível, ela tem maturidade e capacidade, o relato é coerente, mostra as emoções correspondentes às palavras, e até é raro os profissionais da psicologia dizerem que há um abuso, porque são sempre muito cautelosos. Reforçam-se as suspeitas, esta situação pode ser abusiva, ou é ou não é, enfim, é sempre, isto para os juízes também é muita indeterminação num processo de crime para poder condenar. Mas eu já vi um relato de uma técnica de medicina legal, entre outros relatos de médicos e psicólogos que acompanhavam a criança, todos coincidentes, em que a técnica dizia que a criança foi abusada. E, no entanto, esse pai não foi pronunciado. Será que se pode dizer que a acusação é falsa quando temos estes relatórios? Não se provou, não reuniu prova, nunca se reúne prova. Quando a criança é pequenina, com 3, 4, 5 anos, o sistema não está preparado, nem a sociedade está preparada, embora por vezes aconteça, e já vos vou falar de um caso em que uma menina com 5 anos, o seu depoimento condenou o pai foi condenado, mas eu vou continuar. Este caso refere-se ao estudo da doutora Patrícia Jardim, que diz precisamente que fala de uma taxa de aproximadamente 60% de arquivamentos e fala que em muitos desses casos são erros na apreciação da prova, desvalorização do testemunho das crianças mais pequenas. Por outro lado, sabe-se que a maior parte dos abusos sexuais não deixa marcas físicas. As pessoas ficam muito descansadas. Eu vejo profissionais com a sua consciência muito tranquila quando aparece um exame de medicina legal a dizer inconclusivo. Ficam todos contentes, que bom, não houve abuso, este pai é ótimo, foi vítima de uma cabala. Agora é assim, tocar nos órgãos genitais de uma criança por cima da roupa deixa marcas físicas detectáveis pela medicina legal? Lamber a língua a uma criança, ou os lábios, deixa marcas físicas. Meter a mão no pênis da criança por baixo da roupa, deixa marcas físicas que o Instituto de Medicina Legal possa detectar? Isto só pela entrevista forense e só pela credibilidade do testemunho da criança é que se atinge. Mas se a criança for muito pequenina também será difícil. Porque estes indivíduos, por vezes, praticam estes factos diante de terceiros. Que ninguém se iluda com uma coisa, a pensar, as visitas vão ser vigiadas pela técnica ou pela avó. Eles conseguem abusar das crianças na presença de terceiras pessoas. Há adultos que já me relataram isso sobre a sua infância, porque como eu falo muito nestes temas, quer na faculdade, alunos, quer pessoas que me ouvem em conferências, quer pessoas que me contactam por via de outras que me conhecem, que são amigos ou familiares, me relatam o seguinte, que foram abusadas, por exemplo, por tios, em casas cheias de gente, em festas de família. E às vezes denunciavam à mãe e ao pai, mas ninguém fazia nada. Como é que nós, num contexto social destes, podemos ter a temeridade de dizer que 40% ou 50% das acusações, porque houve arquivamento ou porque não se provou, são falsas? Isto não é uma questão de opinião. Os magistrados e os advogados, quem tem formação jurídica, sabe que de uma insuficiência de prova não se pode deduzir falsidade da acusação. E depois quem acusa tem direito à presunção de inocência. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, num caso em que uma mulher acusou o patrão de a ter violado e não se provou, foi absolvida ou foi arquivada a queixa, a seguir o patrão pôs-lhe um processo e ela foi condenada por denúncia caluniosa.
E a fundamentação dessa sentença foi apenas que tinha havido um arquivamento da queixa de violação. E o Tribunal Europeu condenou o Estado francês, porque disse, de um arquivamento não se pode deduzir que a queixa é falsa, sem a demonstração de outros elementos. Por outro lado, os especialistas em medicina legal dizem também que mesmo quando um abuso sexual envolve um ato de penetração, que dentro de 72 horas já desapareceram os vestígios e, portanto, quando as crianças vão ao Instituto de Medicina Legal, já não se detecta nada. E num contexto destes, nós podemos ficar descansados com o relatório de Medicina Legal inconclusivo? Portanto, mais uma vez, insuficiência de prova não é alegação falsa. Por outro lado, este sistema, este mito das alegações falsas induz as pessoas ao silêncio. Por exemplo, no Brasil, inclusivamente, quer-se criminalizar a alienação parental e todas as pessoas que denunciam crimes de abuso sexual de crianças, seja a mãe, seja a avó, seja o pai, sejam os profissionais. Ora, as pessoas têm o direito e o dever de denunciar quando detectam um sintoma de abuso, que depois até pode não ser, e depois no processo esclarece-se que não é, se for caso disso. Mas têm o direito e o dever de denunciar. Porque nós, perante um sinal de que a criança é abusada, tem, por exemplo, um comportamento sexualizado que não é próprio da idade, verbaliza questões sexuais que uma criança não pode conhecer, por exemplo, perante crianças, como algumas mães relatam, que têm episódios de masturbação compulsiva, nós não podemos ficar indiferentes e não apresentar queixa. Depois há mães que, com estas dúvidas, levam a criança à psicóloga e a psicóloga diz-lhe se isto é um abuso sexual. A mãe não vai apresentar queixa? E há ainda um outro aspecto, é que o conceito de abuso sexual que está no Código Penal é mais amplo, é menos amplo do que o conceito que está na Lei de Proteção. Para efeitos de processos tutelares cíveis, o conceito de abuso sexual não é igual ao do Código Penal. Por exemplo, vamos supor a seguinte hipótese. Há muitas mães que contam isto, e eu já ouço estes casos há muito tempo. O pai está a ver filmes pornográficos com a criança dentro do quarto. Ele pode não querer mostrar à criança, pode não ter intenção nenhuma de expor a criança, mas a criança acorda e vê. A mãe fica em pânico. O que fazer? O pai deixa fotografias dele com a namorada nus pela casa e a criança encontra as fotografias. Fica revoltadíssima, diz, eu não quero ir mais à casa do pai. O que fazer? Eu entendo que nestas situações a criança está em perigo, porque é gravíssimo, está hoje também cientificamente provado. Expor crianças a imagens pornográficas é um dano gravíssimo. E mesmo que essa exposição não seja culposa em termos jurídico-penais, o pai não teve intenção que a criança visse, há uma situação de perigo, é que o perigo não exige a prova do dano, nem a prova do facto consumado do abuso. E já vamos ver um acórdão também que decidiu assim. É que os processos tutelares cíveis visam proteger a criança. Não estamos a punir o adulto, mas temos que proteger a criança, não podemos abdicar da primazia dessa proteção em todas as situações de perigo. O Acórdão da Relação de Lisboa, de 30 de junho de 2009, decretou a confiança com vista à futura adoção de um menino de 5 anos, cujo pai tinha sido condenado por abuso sexual de crianças nos Estados Unidos em 1981, tinha feito tratamentos, aparentemente estava tratado, veio para Portugal na companhia do filho de 5 anos, houve uma queixa de abuso sexual que não se provou, ele foi absolvido. E não obstante, o Tribunal da Relação de Lisboa retirou-lhe a guarda do filho, e não só a guarda, retirou-lhe todos os direitos e deveres parentais e colocou a criança em adoção. Porque havia outros factos periféricos. Aquele pai tinha pornografia infantil no computador. E, por outro lado, com base em estudos científicos que o Tribunal citou, afirmou que, de acordo com estudos da psicologia, o indivíduo com perfil e historial de abuso sexual de menores transporta para toda a vida graves riscos de se repetir a ocorrência.
sendo os denominados riscos estáticos, idade, estado, número de infrações, número de vítimas, início de atividade, atitude de tolerância e desvalor perante os delitos sexuais, praticamente inalteráveis e, portanto, o seu valor preditivo manter-se-á toda a vida. E não aceitou o argumento que o pai invocou da presunção de inocência, porque prevalece o direito da criança à proteção e a ter uma família que a respeite. O principal meio de prova em todos os processos em que há alegações de abuso sexual é o testemunho da criança. E aqui volto a chamar a atenção para a necessidade de respeito pelo princípio da precocidade, pela recolha da prova no mais curto espaço de tempo possível, para evitar depois pressões ou ameaças do arguido ou de terceiros. Agora, não tenham ilusões quanto a um aspecto. Se na pendência de um processo de crime, de abuso sexual, vão entregar a guarda ao indivíduo que está a ser investigado, a criança nunca mais vai falar. E o que estamos a assistir é, não se faz gravações para a memória futura, entregar a criança à guarda do pai. Eu nunca mais saberei se houve abuso ou não e tenho razões muito fortes para ficar preocupadíssima com essas crianças. Em relação à entrevista forense, vou também focar aqui este aspecto porque é importante. É preciso ter competências para entrevistar a criança, porque senão depois o testemunho pode ser invalidado em tribunal. Deve seguir-se o método da entrevista não dirigida ou do relato livre, que os profissionais da psicologia têm defendido e têm tentado também introduzir nos tribunais, porque nas gravações para a memória futura, quem faz as perguntas é o juiz. E não pode fazer as perguntas da mesma forma como pergunta a um adulto noutros processos. Portanto, aqui as perguntas, a criança tem que ser convidada a recordar os factos de maneira livre, pelas suas palavras, ao seu próprio ritmo, sem interrupções, sem perguntas dirigidas, sugestivas ou fechadas, para se garantir a fiabilidade da prova. E também a entrevista não deve demorar mais do que 20 ou 30 minutos. A investigação científica atesta também que, a partir dos 4 anos, a criança tem competência para testemunhar. É a fase do desenvolvimento em que distingue a verdade da mentira e, portanto, tem capacidade de discernimento para fazer relatos de crimes sexuais que tenha sofrido e relatos válidos. Nestes processos são centrais as declarações para a memória futura, recolhidas no procedimento criminal e que devem também ser valoradas nos processos tutelares cíveis. Não deve haver uma separação entre o processo crime e o processo tutelar cível. E o atual, no novo regime dos processos tutelares cíveis já prevê esta ligação. Agora, o que é que faz aqui o conceito de alienação parental? O que se vê nos relatórios e nas perícias é o seguinte. A criança relata que o pai lhe tocou no órgão genital e usa-se a palavra que a criança utiliza para designar esse órgão. Por exemplo, mas isto tanto pode ser um abuso sexual como pode ser uma falsa memória implantada na criança ou um caso de alienação parental. Então vamos investigar. Ora, só esta dicotomia já inquinou a neutralidade na investigação. Portanto, o que eu recomendo aos profissionais é que quando tenham um caso de abuso sexual para analisar, não lhe metam no meio o conceito de alienação parental. A acusação pode ser fundada ou pode ser infundada, mas vamos analisá-la de acordo com critérios científicos e com critérios probatórios válidos. Porque este conceito necessariamente induz todos os profissionais a desvalorizar a acusação. Está em causa um grande perigo para a criança e um dano psicológico gravíssimo se realmente o abuso ocorreu. Quer a síndrome de alienação parental, quer a alienação parental, na sua aplicação prática e na sua gênese teórica e construtiva ou conceitual, presumem que as acusações de abuso sexual são falsas quando feitas em processos de divórcio ou de guarda de crianças. Ora, esta crença inquina automaticamente a imparcialidade na apreciação da prova. Eu vou então começar agora também por analisar um caso concreto em que vamos ver como inquina realmente até o próprio Ministério Público. Uma mãe estava em processo de separação com um companheiro. A filha comum tinha 3 anos e meio. A mãe separou-se
Porque o pai começava a dar beijos na boca com a língua à menina. E ela dizia, não faças isso à menina. Era uma senhora que tinha a 4ª classe, que era operária, Fabril. Não faças isso à menina. E ele dizia, não tem, não sejas parva. E ela começou a discutir com ele. Discutiam todos os dias e gritavam um com o outro. A menina um dia chega ao infantário a chorar. E a educadora de infância, que realmente é uma pessoa que, se existir céu, há de ir para lá, para o melhor lugar, chamou o pai e a mãe. E a mãe contou. Ele faz asneiras à menina, põe a língua na boca dela. A educadora de infância contactou as comissões de proteção de menores e acompanhou a mãe ao Ministério Público, no tribunal, e apresentaram queixa por abuso sexual de crianças. Este pai começou logo a dizer que era tudo mentira, que a mãe estava maluca, que aliás era o que lhe dizia quando ela estava ainda a viver com ele. E que estava a manipular a menina e que isto era tudo mentira. Foram ao Ministério Público e o Ministério Público depois comunica, sem ouvir a criança, despacho de arquivamento. Como é que ele fundamentou o despacho de arquivamento? Hoje em dia, nos processos de divórcio, 90% das acusações são falsas. Há aqui um litígio entre o pai e a mãe está-se a vingar do pai, isto é alienação parental, arquivamento. A advogada que teve este processo ficou em pânico, não sabia o que fazer e consultou-me. Isto já há muitos anos, há muitos, quer dizer, ainda não estava na magistratura, entenda-se, não é? E consultou-me e estivemos a ver que nos Estados Unidos esta tese já estava completamente desacreditada e, portanto, ela recorreu, fez um recurso deste despacho, não me recordo se foi recurso hierárquico ou se foi pedido de abertura da instrução. Houve julgamento. Os exames de medicina legal eram inconclusivos todos. Mas a menina foi ouvida na Faculdade de Psicologia do Porto, o testemunho dela foi validado. Esta mãe encontrou o pai, quando chegou a casa um dia, com a filha no quarto banho. E a filha de joelhos diante dele, ou não era de joelhos, que ela era muito pequenina, mas quer dizer, estava na posição de beijar o pênis do pai, que era a prática que ele adotava quando lhe dava banho. Ficou provado, facto provado no tribunal. Portanto, os factos provados foram estes. Depois assistimos ao seguinte: além do Ministério Público, na primeira instância, ter arquivado, depois no Tribunal da Relação, quando o pai recorreu, o Ministério Público veio dizer que isto eram práticas referentes ao comportamento do pai, que não tinha sido bem assim, pediu a alteração da matéria dos factos. Não era o pai que pedia à menina para lhe beijar o pênis, era a menina que, por iniciativa dela, durante o banho, beijava o pênis do pai. E depois disse, mas ainda que não tenha sido assim, estes factos não configuram abuso sexual de crianças. É que as pessoas têm até dificuldade em identificar o que é um abuso. Este facto não configura abuso sexual de crianças, é apenas uma maneira apenas uma divergência entre os pais, era esta a expressão, quanto à educação da menina. E fez este parecer, que depois o Tribunal da Relação do Porto também não considerou este parecer e confirmou a condenação que o pai já tinha sofrido na primeira instância, e o pai ficou inibido do poder paternal por 8 anos. Condenado a 3 anos de pena suspensa, porque estes crimes continuam a ser punidos como se fossem pequenos furtos. O que me assusta aqui é que esta teoria da alienação parental, seja síndrome ou sem síndrome, é a mesma coisa, tem as suas raízes no trabalho de Richard Gardner, que foi um médico que escreveu um livro chamado True and False Accusations of Child Sex Abuse, em que defendeu que a pedofilia era uma realidade que sempre existiu, biologicamente natural e boa para a sociedade, porque estimulando sexualmente as crianças, contribui para o aumento da procriação e da perpetuação da espécie. Ele também negava que as crianças sofressem quando eram vítimas de abuso, afirmava que era a sociedade, com a sua histeria, que as fazia sofrer. Este médico fez também a sua carreira profissional na defesa de indivíduos, pais ou padres que abusavam sexualmente de crianças, e criou uma teoria sem qualquer validade científica apenas para defender os seus clientes, a quem cobrava $400 a hora, porque este conceito é comercializado
por advogados e por psicólogos que entram no mercado e cobram, não é, os seus honorários. Portanto, dá dinheiro a ganhar também a muita gente. Em relação à síndrome, já sabem que nunca foi reconhecida como patologia ou doença, não vou também desenvolver esta questão. O diagnóstico de síndrome não distingue alienações justificadas de injustificadas, o que será sempre necessário distinguir. Entretanto, a alienação, os autores que defendem a alienação parental já vieram dizer que temos que distinguir, que quando a criança foi abusada ou é vítima de violência, não há qualquer alienação. É uma reação adaptativa da criança à violência. Mas a maior parte, e é um estudo longitudinal feito por Judith Wallerstein nos Estados Unidos, a maior parte dos casos em que a criança recusa as visitas não é qualquer manipulação da mãe. Não se exclui que exista, porque há sempre pessoas que, quando entram em litígio umas com as outras, por retaliação, não vês mais as crianças. Isto faz-se constantemente, faz-se ao pai, à mãe, aos avós, faz-se aos tios. Mas nos casos da recusa da criança no contexto de divórcio, temos que contar também com estas situações. Muitas vezes o comportamento da criança para se adaptar ao sofrimento. Tomar partido por um dos pais é uma forma de adaptação ao sofrimento que lhe causa o divórcio. Pode ser também uma rebeldia da adolescência, não quer ir ver o pai porque vai sair com os amigos, porque não gosta de estar em casa do pai. Pode ser uma atitude moralista da criança, não gosta da companheira do pai. Ou então, também temos estes casos que eu hoje não desenvolvi, de violência doméstica, em que a criança assistiu às agressões do pai contra a mãe e, portanto, não quer ir ver o pai, como é normal e legítimo. O problema desta teoria é que induz da recusa da criança ao convívio com o progenitor um diagnóstico de síndrome de alienação parental. E depois este diagnóstico, por sua vez, explica a recusa da criança. Portanto, há aqui um raciocínio circular que também existe na acusação de abuso. A acusação de abuso é indício de SAP, faz-se um diagnóstico de SAP para se concluir pela falsidade das acusações. Portanto, há aqui um raciocínio circular. Por outro lado, as recomendações também do autor, do criador e depois dos autores também que continuaram estas teses, é a transferência da guarda da criança da mãe para o pai, como sanção para a mãe alienadora. Ou internamento institucional durante uma fase transitória. Isto é muito violento para a criança. Nós também não podemos punir as crianças pelos erros dos pais. E, portanto, temos que ter sensibilidade a lidar com estas situações. Por outro lado, as mães depois são aqui tratadas como se fossem elas as maltratantes. Suspende-se o contacto com a mãe, vê o filho uma hora por semana, ou não pode telefonar à criança, tem visitas supervisionadas. Isto é um comportamento muito violento para a criança, porque se a criança vivia com a mãe, se a sua relação afetiva com a mãe estava segura, estava protegida, estava cuidada, esta ruptura brusca com a mãe, sobretudo quando as crianças são pequeninas, é violentíssima. Isto provocou já nos Estados Unidos suicídios de crianças. E depois nós temos que ter a consciência, nós juristas, que a síndrome de alienação parental não é um conceito jurídico e não tem validade científica. E, portanto, não pode ser utilizada como critério nas decisões judiciais, nem nos relatórios sociais, nem nas perícias. Não tem validade científica no seio das suas pertenças ciências, na psicologia ou na psiquiatria, porque é que há de ser utilizada pelo direito. Não faz sentido, nem nós precisamos disso. Se estamos perante um caso em que a mãe injustificadamente recusa as visitas, podemos tratá-lo por outros métodos. Nem é preciso teorias gerais, nem é preciso decisões drásticas. Temos que olhar para cada caso e ver as características de cada caso com sensibilidade e bom senso e gerir a situação. Com apoio psicológico, com mediação familiar, terapias ou outras medidas de apoio às famílias. Mas não podemos partir para a ameaça, como as mulheres estão a relatar. O procurador ou o juiz ameaçou-me de me tirar a menina se eu não assinasse este acordo. Ou ameaçou-me de... Portanto, esta terapia da ameaça não pode ser utilizada. Isto só vai ensinar às crianças e aos jovens que estão a ser vítimas disto. E temos mulheres a pagar multas porque o seu filho de 16 anos não quer ir ver o pai. Portanto, nós não podemos ensinar às crianças que é pela coação que conseguimos que o bem e que a harmonia sejam construídos. Isto não são valores. A ameaça não é um valor, é um desvalor, é uma destruição. O
Conselho Nacional de Juízes dos Tribunais de Família e de Menores nos Estados Unidos também já concluiu, já há vários anos, que a SAP não deve ser utilizada como meio de prova em tribunal, que é uma manobra de defesa de agressores e de abusadores sexuais e que induz os profissionais a desvalorizar as alegações de violência doméstica e de abuso sexual. E o conceito de alienação parental pode ser utilizado? Este conceito aparece, então, desligado da patologia ou da saúde mental como um facto objetivo. Mas é um facto objetivo que os tribunais estão a aplicar sem a prova dos factos, que são os seus requisitos. Isto também não se pode fazer. O que eu tenho visto é sentenças, e algumas são anuladas pelo Tribunal da Relação, porque não tem matéria de facto, que é sentenças que colocam na matéria de facto os relatórios psicológicos que já estão inquinados pela teoria da alienação ou da síndrome, ainda se continua a usar a síndrome. O que tem que se provar nos casos ditos, entre aspas, de alienação parental, que não precisamos dessa expressão para nada, mas a única maneira de sermos neutros é não utilizarmos o conceito. É a mãe ou o pai manipulou a criança, que atos objetivos de manipulação é que houve? Vamos entrevistar testemunhas e fazer prova. A mãe teve culpa, há dolo da mãe, houve intenção de quebrar a relação da criança com o pai, vamos fazer prova disso e enumerar os factos. É assim que se trabalha nos tribunais, não pode ser com relatórios psicológicos que não têm validade científica e o juiz delega as suas competências nesses relatórios. E anexo de causalidade entre os atos da mãe e a recusa da criança é que a criança pode concordar com a mãe. A criança é uma pessoa e pode dizer assim: eu também não quero ir ver meu pai, porque não me pagou alimentos, porque quando é o dia das visitas deposita-me em casa da minha avó e não quer saber, porque bateu na minha mãe, por motivos variadíssimos. Alguns podem até ser fúteis, ou podem ser, mas são os motivos daquela criança, e é aí que tem que se trabalhar. É ouvindo a criança e percebendo qual é a causa da sua rejeição. Não é com teorias gerais. Nós não precisamos de teorias gerais para decidir estas coisas nos tribunais. Cada caso é um caso e vamos analisar. Por outro lado, o conceito de alienação parental está claramente na sua aplicação prática contaminado pelos preconceitos da síndrome de alienação parental em relação à falsidade das acusações de abuso sexual e de violência doméstica, em relação à visão das crianças como um objeto que tem que ser entregue à força ao pai. Continua-se a defender a intervenção das forças policiais e a entrega da criança, a inversão da guarda ou a institucionalização e, portanto, não houve uma demarcação na aplicação prática da teoria em relação à síndrome. E continua, portanto, na minha opinião, a ser contaminada pelos mesmos preconceitos sem validade científica. É certo que, como eu referi, há pais e mães que injustificadamente afastam a criança do outro e até de outros familiares, dos avós e dos tios, e que isto é errado e que isto tem que ser resolvido. Agora, não podemos misturar isto com os crimes. Quando há um processo de crime a correr, temos que proteger a criança acima de tudo. Quando há um perigo para a criança ser abusada ou ser vítima de violência, não se pode facilitar. Nas outras situações em que este perigo não existe, o Estado também não tem capacidade para impor afetos às pessoas. A criança é um ser humano, também tem liberdade, como qualquer um de nós, de gostar de alguém ou de não gostar, de amar ou de não amar. Eu sei que esta questão pode ser vista em duas perspectivas. Bem, mas a criança no fundo gosta do pai, é a mãe que está a manipular. Mas as crianças são pessoas, também têm o seu grau de autonomia e de maturidade. E, portanto, nós não podemos presumir que foi a mãe que manipulou e que a criança é um objeto da mãe. A criança tem direito às suas opiniões e aos seus sentimentos. Como nós. Por vezes nós também erramos. Também cortamos relações com pessoas sem razão. Faz parte da nossa humanidade. Também é um direito que não nos podem privar dele. E o Estado, e sobretudo é assim, por mais errado que isso seja, a sociedade não é perfeita. E nunca os tribunais conseguirão impor às pessoas, nem podem, porque isso é totalitarismo, a sociedade perfeita, a família perfeita. Agora a ideia é que antigamente o casamento era, aliás, isto tem a ver, tudo isto tem a ver com a crença na indissolubilidade do casamento ainda em vigor na nossa cultura. O casamento e a família fundada no casamento era idealizada, podia haver violência, maus tratos, fechava-se tudo às portas de casa, era privado, não se sabia, nem se queria saber. Porque era para todos nos convencermos que a família é um lugar bom para se viver e que é o nosso porto de abrigo.
Agora já se percebeu que os casamentos se escondem muitos dramas e, portanto, temos o divórcio para resolver o problema. E agora vamos construir os divórcios bonitos à força, mesmo que as pessoas se detestem, mesmo que as pessoas tenham sido vítimas de violência do outro cônjuge. Isto é uma situação que o Estado não pode impor. Não pode impor estes limites à privacidade das pessoas. Podemos ajudar, podemos apoiar, criar estruturas de apoio, mas não podemos impor. Cito agora um acórdão da relação de Guimarães, de 8 de outubro de 2015, em que se disse precisamente isto mesmo, a propósito de uma menina de 15 anos que de forma inflexível recusava ver o pai. O tribunal foi chamado a resolver a situação, a obrigar a menina a ver o pai. E o tribunal disse que, aliás, por acaso, citando um texto meu, a sociedade e os tribunais têm que aceitar que a criança, como qualquer adulto, tem direito a escolher as pessoas com quem quer ou não quer conviver. Meios coercivos, como a intervenção das forças policiais, negam à criança o estatuto de pessoa e a liberdade mais profunda do ser humano, a liberdade de amar ou de não amar. Não cabe ao Poder Judicial impor sentimentos e afetos e exigir a perfeição moral aos cidadãos. Porque isto é totalitarismo. Enfim, não sei se já ultrapassei. Quanto tempo? Estou mesmo em cima da hora. Pronto, muito obrigada então a todos. Eu estarei disponível para o debate, para responder a todas as questões que os meus colegas magistrados e magistradas queiram colocar, mas também quero declarar o seguinte, em relação a este senhor Ricardo Simões, que está aqui presente, que já apresentou uma queixa contra mim no Conselho Superior de Magistratura, que já me difamou nas redes sociais e através de e-mails distribuídos por todo o país e que as pessoas me reencaminham e eu tenho-os na minha posse, que já pôs uma providência cautelar contra uma conferência de que eu fui co-organizadora, que eu nunca poderei sentir-me à vontade para responder a qualquer questão que este senhor me coloque. Portanto, para mim é como se ele não estivesse aqui. Muito obrigada a todos e até breve.